novembro, né? Vai ser escolhido o novo presidente do Ferroviário. O Aderson Maia, que é o presidente hoje, não deve ser candidato à reeleição, e nós já temos algumas chapas em formação, inclusive já pré-candidatos, melhor dizendo, já que o edital ainda não foi lançado, mas já temos pré-candidatura, por exemplo, do Roger Ranieri. O Roger é o ex-diretor jurídico do Ferroviário e que estava atualmente como procurador-geral do TJDF, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará. Ele se licenciou do cargo para estar nesse processo eleitoral que vai se iniciar em breve e a eleição deve acontecer no mês de novembro. O Roger terá como vice o Francisco Neto, que é um cara também que já foi diretor de futebol do Ferroviário, tem muita ligação com a equipe coral e é conselheiro do clube e deve ser o vice do Roger Ranieri. Eles já trabalham essa chapa, que tem apoio de ex-presidentes, como é o caso também do Valmir Araújo, que está junto com eles. O Roger coloca a chapa que ele está montando, né, que ele vai oficializar, como uma chapa independente, porque por mais que tenha algumas peças dentro dela que estavam recentemente no clube, ele diz que tem divergências com a atual administração, então ele não se coloca como situação e nem se coloca como uma oposição. Ele fala que a chapa dele é uma chapa independente. Do outro lado, a gente tem uma chapa que essa sim se coloca como oposição, que deve ter o Nilton Filho, também ex-presidente coral, ele foi campeão com o clube na Série D de 2018, lembra? O Nilton Filho deve encabeçar esta chapa que tem o apoio do Edson Cariús, que é um ídolo recente dos corais, né? Ele foi um atacante que marcou época no Ferroviário e é um dos ídolos recentes, apesar de que ele não deve encabeçar a chapa, não deve ser um dirigente, deve ser um conselheiro, mas o Edson Cariús apoia essa chapa que possivelmente será encabeçada pelo Nilton Filho, mas eles ainda conversam entre si para saber qual vai ser o nome principal. Só que o Nilton desponta porque foi presidente também recentemente, até 2022. Em meio a isso tudo, foi ontem feito um requerimento por um conselheiro do Ceará, um conselheiro do Fortaleza e um sócio torcedor do Ferroviário assinaram um requerimento onde eles pedem, onde eles contestam, melhor dizendo, a licença do Roger Ranieri do TJDF. Eles acreditam que há ali um conflito ético e eles pedem que ou o Roger renuncie ao cargo de procurador-geral do TJDF ou então que ele não possa participar do pleito. O Tribunal de Justiça diz que esse documento não chegou lá. Esse documento não foi recebido. Ele foi feito, produzido, a peça foi produzida, a gente teve acesso ao documento, mas o tribunal diz que não recebeu até o momento este requerimento, essa petição que foi feita com relação ao Roger. Mas claro, tudo isso tem a ver com os bastidores que vão se desenrolar até a eleição no mês de novembro. Lembrando que quem foi eleito presidente do Ferroviário não tem controle sobre o futebol profissional. O futebol profissional hoje, ele é gerido pelo grupo que está investindo na SAF do Ferroviário, há um contrato de cogestão e tudo que pertence ao futebol profissional é gerido pela SAF, pelo pessoal da SAF, pelos portugueses que lá estão. Então o presidente, cabe a ele cuidar da base, da questão estrutural, da questão de tudo que é patrimônio do Ferroviário e também fiscalizar o contrato. Como assim, Breno? Caso o pessoal que está lá na SAF, os portugueses não cumpram o contrato, eles podem contestar porque é de fiscalização do pessoal da diretoria executiva, no caso do presidente. Mas é uma disputa que vai se intensificar aí nas próximas semanas e a gente vai ter uma eleição para a presidência do Ferroviário, Alexandre. Breno, e os torcedores perguntam o seguinte, antes de tudo que você está falando. E os governistas, quem está à frente hoje, né? E quem está à frente do clube hoje, eles também não participam dessa eleição? Eles vão também tentar se perpetuar? Você tem essa informação? Como é que fica esse panorama, Breno? Olha, Alexandre Mota, o seguinte, né? Primeiro que ontem eu tentei, na verdade, conversar com o presidente do Conselho Deliberativo para saber sobre os prazos, né? Nós não temos ainda o processo de eleição estabelecido. Tem que lançar o edital para depois ter a inscrição das chapas e depois a gente ter, de fato, a votação. O sócio coral, ele também vota. Como ele votou, por exemplo, na questão da SAF, eles têm acesso. Os conselheiros aptos podem estar candidatos à presidência do clube. E aí eles divulgam, inclusive, uma listinha onde define quem é que tem condição de votar, quem está apto a participar dessa eleição. O fato é que nós temos hoje uma separação. Nós temos o pessoal da diretoria da instituição Ferroviário Atlético Clube,
que é, no caso, o presidente, o vice, mas nós temos o pessoal da SAF. Então, há uma separação de poderes, sendo que o presidente pode fiscalizar o contrato da galera que está hoje na SAF, tomando de conta do ferroviário, que tem que cumprir o que foi colocado em contrato, de investimento ano a ano, de valores que foram estabelecidos em contrato. Então, é uma eleição que se faz, e eu acho que muito também observando nessa fiscalização de contrato, e que já temos pelo menos duas vias aí, mas o Aderson Maia, repito, que é o presidente, não deve se candidatar e pode escolher apoiar um dos dois, ou quem sabe lançar uma outra pessoa como chapa oficial de situação, a gente pode dizer assim. Porque de fato, né, esse ponto é relevante, né? É relevante porque a gente está falando ali da manutenção do que está sendo feito. E aí a gente não sabe se o que está sendo feito é o ideal para o clube ou não. O que eu consigo apontar, Breno, olhando apenas para o quesito esportivo, é de que a sensação é de que mesmo com a SAF, o Ferroviário não deu o salto que se imaginava. O Ferroviário encerra a temporada passada com problemas, vai e busca a questão da SAF, né? Tenta aderir a um mecanismo de investimento maior, e a gente chega na atual temporada em que a gente precisou relatar aqui que a energia foi cortada. Isso é coisa amadora para um time profissional, para um time que tem, né, uma torcida relevante no estado, para um time que tem também objetivos esportivos relevantes, para um time que só vai ter mais investimentos se subir de divisão, que o contrato prevê isso. Você está na Série D, é um aporte. Você está na Série C, é outro aporte. E a gente fala de um time que acabou não conseguindo esses principais objetivos, né? Na Copa do Brasil, por exemplo, por mais que o Maracanã tenha sido a grande sensação, mas o Ferroviário ele acaba saindo logo na primeira fase, né? Que é um objetivo que o clube tinha, de chegar mais à frente e tal. Então, agora também aumenta a expectativa com relação a Fares Lopes, o Vilar permaneceu, mas o elenco está sendo todo mexido, o Ciel saiu. Então, realmente é um clube que carece de uma maior atenção de quem faz sua gestão.